Outro fundo que eu quero comentar com vocês, esse fundo é até incomum, né? É até incomum que muita gente fale sobre ele, porém, né? O Ícaro de Carvalho começou esses dias a postar sobre esse tema e muita gente começou a vir me perguntar, né? O que eu achava desses fundos, o que eu achava do Kinea High Yield, o que eu achava do Canip. E aí hoje eu quero trazer para vocês um pouco da visão desses dois fundos, que são dois fundos da Kinea, são dois fundos muito bons, né? O KNHI é o High Yield da Kinea, mas é bom a gente lembrar aqui, né? High Yield da Kinea é um High Yield diferente, né? Diferente do Deva, diferente da Hectare, tem o Itaú por trás. Então, mesmo sendo high yield, o risco não é tão elevado quanto uma multipropriedade, quanto uma pulverização gigantesca. Então, para quem não sabe, né, o KNHY tá falando KNHI, né? O KNHY aqui, ó, o KNHY11 é o Kinea High Yield, tá? É um fundo high yield da Kinea, tá? É um fundo high yield da Kinea. O portfólio dele, né, o foco é CRI. Se a gente vier um pouquinho aqui embaixo, né, a gente vai ver que a maioria dos CRIs dele, né, 73%, está em IPCA mais 10%, mais praticamente 11%. É ali um high yield tradicional, com altas taxas de retorno. Algo que é interessante a gente ver, diferente dos outros high yield, né? A gente vê que a alocação por setor, tá? A alocação por setor aqui é diferenciada. A gente vê que tem muita alocação em CRI de escritório, shopping e logístico, tá? Residencial e pulverizado, que é aquilo que nós estamos mais acostumados em ver no Habitat, no Deva, no Hectare, no Tord, que tem esse risco mais elevado, é uma parte bem pequena da carteira, né? Eu já falei várias vezes aqui a importância da Kinea gestora pro Itaú, né? O Itaú oferece produtos da Kinea para todos os seus clientes, clientes premium especialmente. Então, esses produtos da Kinea são geridos de uma forma, assim, excepcional, né? As emissões são geralmente emissões muito rápidas, as alocações são geralmente alocações muito rápidas, então são fundos diferenciados, tá? Mesmo sendo um fundo high yield, talvez um fundo que nunca chamou a sua atenção, porque é um fundo que é pouco comentado, ele é um fundo que paga 13,7% baseado, né, nos últimos 12 meses, e é um fundo aí que está dentro, né, PVP de 1,10 atualmente. Para um high yield, diferente dos outros aí que já, né, 1,4, 1,3, 1,2 e ainda com os últimos movimentos meio tenebrosos dos high yields aí, talvez é interessante, né? Você parar, olhar um pouquinho para esses fundos dessas gestoras um pouco mais experientes e maiores, né? Ter um banco por trás facilita muito, tá? Facilita muito para que você tenha liberdade, tá? Dentro da carteira da carteira de ativos, do portfólio, a gente vê que tem uma grande diversificação. O CRI maior é 6,7% da carteira. São CRIs que dificilmente têm problemas de inadimplência, porque são CRIs basicamente ligados, né, a clientes, outros clientes do braço do Itaú, do outro lado do banco, né? Então nós sabemos que a Kinea, tendo essa ligação com o Banco Itaú, não faria algo tão distante do que ela está acostumada a fazer para os seus clientes, dado que ela sabe os clientes que vão tomar aquilo ali. Um outro fundo, né, é o Canip, tá? O Canip é outro fundo também. Ele tem um pouco de diferença, está pagando 13,7%, mas o foco dele não é o high yield. Né? Quando a gente fala que o foco não é o high yield, o que é? O high yield é aquele fundo imobiliário que ele vai focar no retorno. Né? Existe o high yield e o high grade. O foco do high grade é focar totalmente na segurança. É emprestar o dinheiro para um devedor mais seguro, para um devedor que vai pagar com toda a certeza do mundo. Um high yield, ele é focado mais no retorno. Ele vai emprestar, obviamente, querendo receber o dinheiro de volta, é óbvio, né? Mas ele vai emprestar para aquele cara que não tem um nível de crédito tão bom, aquele cara que talvez não conseguiria pegar o dinheiro em outro lugar, né? Aquele cara que tem um fluxo de caixa, mas vai ter que pagar mais caro por esse crédito. O Canip, por sua vez, o foco dele não é esse, né? O Canip basicamente é o fundo focado ali, tanto que o nome já diz, né? Kinea Índice de Preços. O foco desse carinha aqui, basicamente se a gente for ver aqui, ó, na alocação, no resumo da carteira do Canip, né? A gente vai ver que o foco é inflação, é juros real, né? Focar no ativo IPCA, no ativo inflação. Então, o foco deles é ter uma carteira basicamente nas mesmas proporções até do KNHI ou de outros fundos da casa, só que totalmente voltado para IPCA, totalmente voltado para índice de juros, né? Para investimento em IPCA. Então, a gente tem aqui, né? Inflação mais, pouca coisa
em CDI, né? 0,4% em CDI, quase nada só do caixa mesmo, o resto inflação mais. E a gente consegue ver que o yield médio, o retorno médio, né, está na faixa dos 7%, enquanto do KNHY aqui a gente tem algo em torno, tem 10, 11% aqui. Então a gente consegue ver esse movimento. 99% está focado nisso. A alocação de setor, a gente vê que as carteiras da Quineia são muito próximas, muito parecidas, né? A diferença entre as duas aqui é que o Canip tem mais logístico, né? Tem mais logístico, a gente consegue ver, ó, logístico, residencial, mas a gente consegue ver também que o pulverizado e o residencial são proporções menores do que aqueles high yields, aqueles mais arriscados que a gente costuma ver, tá? Já falei várias vezes sobre a gestora da Quineia, assim como eu falo da Credit Suisse, são gestoras de muita experiência no mercado. Ter um banco por trás, né? Tanto o Banco Itaú, quanto o Banco BTG, quanto o banco a Credit Suisse por trás, dá uma liberdade muito grande para o fundo de papel, tá? Tem um ponto específico desses fundos que é o quê? Especialmente o Canip, né? Ele está aqui posicionado como público-alvo de investidor qualificado. O investidor qualificado ele tem que ter um certo patrimônio para você poder comprar isso aqui, tá? Aí a gente entra em algo que é meio nebuloso no mercado no mercado de investimento, tá? Não há uma obrigação sincera e vinda da CVM dizendo que você não ser investidor qualificado, você não pode comprar esses fundos imobiliários. Não há. Algumas corretoras travam a compra, outras não, tá? Tem corretora que, se você for lá e comprar, mesmo não sendo investidor qualificado, você vai conseguir comprar. Eu, Rodrigo, indico que, se você não é, basicamente você deve ficar de fora. Você deve optar por alguns outros fundos até que você alcance o patamar de investidor qualificado, de 1 milhão ou mais aí investidos, né? Ou investidor profissional aí com mais 10 milhões. A ideia é essa, tá? Por que eles fazem isso? Exatamente pelo risco envolvido. É uma coisa que você precisa cogitar, tá? Mas, com certeza, ao meu ver, o risco envolvido nesses dois é muito menor do que o risco envolvido em outros high yields aí, que estão pagando, obviamente, um pouco mais, mas o risco é muito mais elevado, tá? Tradicionalmente, a Quineia, né, tem um crédito muito grande no mercado financeiro, naturalmente consegue colocar dinheiro muito forte no mercado, né? Eles conseguem pegar as duas pontas. O Banco Itaú consegue pegar o devedor, o Banco Itaú consegue fazer até a força de securitização e usar os fundos da própria casa para fazer esse movimento, certo? Então, dois fundos aí de ótima qualidade, que dependendo do fundo que você estiver procurando, vai fazer sentido para você ou não dentro da sua carteira, tá?